Você se interessou por bolsa de valores em uma época também onde a informação não estava dispersa como está hoje, onde simplesmente todo mundo vê vídeo na internet, pessoas que já tiveram sucesso. Era um outro Brasil. Como é que foi esse começo? Na verdade, eu não me interessei pela bolsa, eu me interessei por empresas, né? Por projetos de empresas. E a única maneira que você tem de participar de projetos é através do quê? Através da aquisição de ações. E aquisição de ações você é obrigado a Sabia que você poderia estar ganhando até 5 mil por mês? O que acha de ter uma renda passiva enquanto aproveita o tempo com sua família? É totalmente possível. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. Bolsa. Então, a minha preocupação maior não foi a bolsa, tá entendendo? Aliás, muitas vezes me perguntam, Márcio, o que você acha do mercado? Eu falo, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado, eu tenho ações de empresas. O que você acha da bolsa? Eu não tenho ações da bolsa, eu tenho ações de empresas. Então, se você quiser debater sobre as empresas, sobre as quais eu tenho posições, a gente vai debater. Sobre o mercado é muito difícil, né? E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Eu devia ter, acho que uns 20 e pedrada. De vez em quando eu recebo pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, eu tô com 30 anos, não comecei a investir em ações. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não começou investindo logo de cara. Então, você trabalhou um tempo até descobrir sabe o investimento que em acontece? empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então, ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então, se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está, entendeu? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível, entendeu? Então, você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. Tudo isso acabou sendo muito importante, porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala, e a hora de vender? Mas a ação não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Você está vendendo a vaca leiteira. Né? Você está querendo simplesmente viver da picanha, então, e não do leite. Então é isso aí. Então, isso aí não é eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. E não com os valores de hoje. Mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. Para manter o estilo de vida que você tinha na época. Já que estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque o senhor já é um investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse lá em 2021, 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Tá entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego e são aqueles que controlam os egos. Né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Tá entendendo? Não, e o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês durante 40 anos você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem 0 de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para sua família. Já investindo 350 reais por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Nossa. E aí isso te gera uma certa renda, depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e no momento do falecimento você consegue ainda passar um patrimônio para sua família, enquanto no INSS o patrimônio que você teria construído fica para o Estado no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Mas na internet tem que ser modesto. Não, eles dizem, em termos de rentabilidade, dá para ser muito mais. Muito mais. Bastante mais. Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou 20 reais de dividendo. Quanto é isso aí? É 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno
tá certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proveitos. Se você for dona de um posto de gasolina, você concorre com uma série de adversidades, né? Então, ao invés de você ser dona de um posto, é preferível você ter 1 ou 2% de 5 mil postos. Então você tem uma distribuição maior de ganho, não é isso? É o que acontece, por exemplo, quem comprar ações da Ultrapar, é isso? Quem comprar ações da Cosan, ou quem comprar ações da Vibra. Por quê? A Ultrapar tem a bandeira Ipiranga, a Cosan tem a bandeira Shell e a Vibra tem a bandeira BR. Então, você tem um certo amparo, é isso? De que você... eu jamais quis ter um posto de gasolina, exatamente por causa disso. Porque eu tenho uma pequena parcela de 5, 6 mil postos, que é o que cada uma tem. O nível de risco que se corre é muito menor. É 2%. Até porque, se a gente for pensar... Ao passo que você tem num posto é 100%. Exatamente. E a sua capacidade de diversificação é muito maior. O seu tempo despendido é infinitamente menor do que você ser um empreendedor. E claro, é louvável, mas nem todo mundo, primeiro, tem o perfil e tem a aptidão para ser empresário. Tem pessoas que pensam em ser carreira ou seguir vida pública. Enfim, nem todo mundo tem o perfil para empreender. Então, por que não empreender na bolsa em um negócio que já está consolidado, que já paga dividendo? Então... Mas se você for analisar friamente, hoje são poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juros sobre capital próprio ele é tributado. Então, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade. Correto? Então, se pega lá fora, o pessoal quase não paga. É uma coisa que está sendo avaliada. Até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que eu achava sobre tributar dividendo, tá certo? Eu respondi o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos, tá entendendo? Então o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação, entendeu? Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Tá entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, a cada momento, querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego, tá correto? Você veja que coisa interessante. Bom, até aproveitando esses pontos que vocês citaram sobre governo, e o fato de que lá atrás você começou a investir quando viu que, olha, a Previdência Social não vai ser uma coisa que lá na frente vai ser capaz de me sustentar com dignidade. Vocês, nesse método da AGF, vocês focam em dividendos. E há várias empresas públicas, né, de economia mista, listadas em bolsas, que pagam um bom dividendo. Como é que vocês fazem para fazer esse balanço? Porque, como você mesmo disse, boa parte dos gestores do Estado não são caras competentes igual o pessoal da iniciativa privada. São regidos por outros estímulos. A empresa, às vezes, não está interessada em gerar lucro, ela quer fazer outras coisas. Quando que vocês decidem que uma empresa pública é boa o suficiente para estar na carteira? E quando que vocês falam, poxa, isso aqui, tipo Petrobras, pagou um caminhão de dividendos, mas não estava na carteira de vocês. Quando que vocês olham e falam, isso aqui, por mais que pague bem, eu não vou colocar? Quando ela tem compromissos, tá certo? Por exemplo, o que é um compromisso? O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um compromisso que é para cobrir a conta dos funcionários apresentados, né? Tá certo? Então, há uma dependência, há um compromisso, é isso? A Petrobras nunca teve esse compromisso, passou a ter agora porque ajudou o governo a melhorar as contas, a estrutura fiscal. Mas isso não vai continuar, com certeza. É temporário, certo? Então, por exemplo, você pega a Eletrobras, né? A Eletrobras tem um mecanismo diferente. A Eletrobras, ela estatutariamente, ela tem um dispositivo que ela é obrigada a pagar dividendo, 10% sobre as ações preferenciais. Então ela paga dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Então ela tem um compromisso, tá entendendo? Então, por exemplo, o Banco Santander, qual é o compromisso dele? Vai dar dinheiro para a Espanha. Vai ter um compromisso. Então você precisa avaliar se a empresa tem algum compromisso. Quando a empresa não tem compromissos dessa natureza, ela tem o compromisso com quem? Com o controlador ou com os controladores, tá correto? E é isso aí. Então basta você avaliar isso.
Então, esse é um dos fundamentos muito importantes quando você vai investir em uma ação. Você pega, por exemplo, a TRPL, a Transmissora Paulista de Energia Elétrica. Ela tem um compromisso de alimentar os seus controladores lá fora, tá certo? Você pega, por exemplo, a Taesa. Ela tem o compromisso de transferir recursos, tanto para a TRPL como para a CEMIG. Então, você vai avaliando todos esses compromissos. Coisa que a maioria não faz, né? Entendeu? Então, esse é um dos fundamentos.